Boa noite. Boa noite. A gente está aqui com o professor Álvaro Prado, da Engenharia Mecânica, e vou começar com algumas perguntas. Foi primeiro Engenharia Mecânica aqui na FEIP, entrei em 75, me formei em 80, e depois em 1990 entrei na Casper Libero e fiz jornalismo. Depois eu fiz pós-graduação em comunicação na própria Casper Libero e depois eu fiz o mestrado na mestrado em engenharia. Bom, no jornalismo eu sempre gostei muito de escrever. E eu tinha o pai de umas amigas quando eu era criança, que ele era jornalista, a gente tinha um clubinho e eu escrevia um jornalzinho. E ele falava que eu escrevia muito bem, que eu deveria ser jornalista. Então ele me influenciou bastante, né? Sempre gostei mesmo. E a engenharia porque era na época uma profissão que era mais rentável, né? Tinha mais empregabilidade. Né? Porque jornalismo nessa época ainda era um pouco romântico, não era hoje como uma indústria como qualquer outra. Então, era uma coisa mais difícil de você achar uma colocação, então a gente precisava arrumar alguma coisa que fosse rentável. Medicina nem pensar, porque você vejo sangue e desmaio, então direito não gosto, então foi para engenharia. Eu sempre tive afinidade também com engenharia, com números, essas coisas, dificuldade. Eu atuei como engenheiro um pouco mais de 10 anos, depois eu vim para a carreira acadêmica, eu vim dar aula. Eu dava aula, quando eu estudava aqui eu dava aula de matemática, desenho, física em escolas coletivas. Né? Depois aí eu continuei ainda um pouquinho, depois que me formei, aí eu fui trabalhar na indústria e aí eu vim para cá por força do plano Collor e tal, então eu larguei a indústria, deixei, eu vou dar aula. E tive uma sorte de poder vir para cá, que é a escola que eu me formei. Então, desde 1990 eu estou aqui dando aula. Né? E foi justamente em 90 que eu fui fazer o jornalismo. Eu me formei jornalista, trabalhei como assessor de imprensa, trabalhei em uma assessoria de imprensa há bastante tempo. Abri a minha assessoria e tenho a minha assessoria até hoje. Hoje eu tenho só um cliente, eu faço só um jornal, mais nada. Mas eu tenho um cliente do jornalismo. Né? Fui assessor de imprensa de um monte de gente, um monte de entidade, então trabalhei bastante. Teve uma época que eu trabalhava muito mais com jornalismo do que dando aula aqui. Hoje é o contrário, eu dou aula aqui, dou aula numa outra faculdade de tecnologia e tenho uma empresa de jornalismo que sou eu sozinho, eu e as pessoas que trabalham comigo. É assim, lógico que a engenharia foi uma coisa que uma decisão que não foi tomada só por mim, eu era muito jovem, né? Hoje vocês decidem mais o que vocês querem. Na minha época a gente não tinha toda essa liberdade para decidir, porque achavam que a gente era meio bobinho ainda, com 17 anos, né? Mas depois, assim, essa é muito legal, né? Quando eu fui fazer jornalismo, eu fiz numa escola paga, né? E quem pagou para mim foi a minha avó. Eu já era adulto bastante, eu já quero fazer tal. Qual é que eu pago para você? Foi criado pela avó, né? A avó pagou na faculdade. Mas sim, apoio sempre tive. Enquanto estudei, eu nunca precisei trabalhar, fui estagiar normalmente, quando as pessoas vão estagiar. Foi aí que eu decidi trabalhar dando aula, porque eu queria trabalhar, né? Mas nunca tive problema. Tanto é que o que eu ganhava eu não pagava a faculdade, né? A família que pagava. Então, sempre tive apoio nas duas. A inspiração, assim, eu tinha um amigo que fez faculdade comigo, que tem um amigo até hoje, que ele lembra sempre de um outro jornalista, que se chama Cláudio Katsug. Cláudio Katsug, ele é engenheiro mecânico, como eu, jornalista. Ele é repórter de automobilismo, né? Há muito tempo, né? Quando a gente era moleque, ele já era repórter de automobilismo. Então, sempre quando eu fui fazer o jornalismo, eu falei, você quer ser o novo Katsug? Eu falei, não tenho essa pretensão toda, né? Mas a inspiração no jornalismo é desse pai dessas amigas minhas, época de repressão,
política e tal, ele tinha uma participação muito forte, ele teve uma participação muito forte contra o governo militar, então ele é uma inspiração não só no jornalismo, mas como muitas outras coisas na minha vida, né? Uma pessoa muito forte na minha vida em relação às atitudes que ele tomou naquela época e como ele passava isso pra gente. Eu tenho um caso, um aniversário meu, ele foi uma festa na casa dele e ele brigava muito contra um negócio chamado Esquadrão da Morte. Naquela noite o esquadrão parou na porta, que ele queria ver as crianças, as filhas, para mostrar as filhas dele, que ele sabia que tinha um aniversário de um amigo das filhas dele naquele dia na casa dele, né? Então é uma coisa assim, muito complicada, né? Então ele era para mim um ídolo mesmo, né? Então o jornalismo eu devo a ele. Eu falo até hoje para minhas amigas que eu sou jornalista por causa do pai delas, né? E em engenharia, eu posso dizer que tive uma grande inspiração. Meu avô era militar, mas sempre gostou muito dessas coisas. Meu pai influenciou muito pouco nas minhas escolhas, meu avô influenciou um pouco mais, né? E ele achava que era uma profissão bonita, tal, que eu deveria seguir, né? Ele sempre gostou muito dessa parte tecnológica. Então, eu fui por aí, mas na engenharia não tive grandes inspirações. Achei que era um caminho assim, né? Um caminho razoável assim. Eu gosto de escrever aquilo que eu ainda não escrevi. Um romance, né? Alguma coisa que eu devo a mim mesmo escrever. Hoje eu escrevo um jornal, que é um jornal de uma entidade de classe, um jornal de sindicato patronal, né? A liberdade que eu tenho é muito pouco, mas assim, eu escrevo o editorial, ou seja, aquilo que chama a palavra do presidente. O presidente não fala nada, quem fala sou eu, e ele aprova. Como eu sei como ele pensa, eu já estou muito tempo com ele, então ele aprova tudo que eu escrevo. Mas eu já escrevi editoriais para pessoas importantes. Eu fazia uma revista no Sebrae, eu escrevi editorial, né? E era aprovado, e aí passava 3, 4 pessoas para aprovar, porque o presidente do Sebrae é uma pessoa muito importante, né? Então essas coisas eu gosto muito de escrever, expor ideias. Agora, eu ainda vou, né, eu estou me planejando para escrever um romance, alguma coisa que não seja só para escrever. Hoje eu gosto muito de Twitter e Facebook, né? Gosto muito dos dois. Mais assim o Facebook eu posso falar mais, né? Posso escrever um pouco mais, né? Mas quase que diariamente eu coloco uma postagem, eu sigo algumas pessoas que são representativas da minha época, né? Um sociólogo chamado Bolívar Lamounier, um jornalista que é o Florestan Fernandes Filho do Florestan Fernandes, que foi um grande sociólogo na época também, né? Todo esse pessoal que foi da esquerda dos anos 70, né? Teve toda essa confusão política. Então, eu sigo e eu faço comentários, né? Das coisas que eles colocam. Os comentários são muito comentados, então a gente acaba falando muito de política, de sociologia, dessas coisas que eu gosto também de falar, né? Mas, às vezes eu gosto, eu tenho uma coisa no Facebook que são os 250 dias falando sobre música, então cada dia é um tema. Eu gosto muito porque eu tenho uns amigos que são fãs das coisas que eu posto. Eu ponho uma música e faço um comentário. Normalmente são comentários de coisas do passado e tal, mas sempre acaba gerando uma discussão, então é legal, isso eu gosto muito. Bom, aí assim, eu fiquei muito tempo, eu li muito, na época que eu estava aqui, eu era um rato devorador de livro. Eu lia 2 jornais por dia e lia 2 revistas semanais. Eu lia livros, assim, um livro por semana ou até mais. Tinha que ler. Tinha que construir uma cultura. Então, aí, quando eu fui trabalhar, realmente o tempo vai ficando pior da sua. Não é que o tempo vai ficando mais difícil, é que você tem que doar mais de si, né? Então é muito mais complicado. Aí eu parei muito tempo de ler, eu sou fissurado em história em quadrinho, por exemplo, até isso eu diminuiu. Eu ainda compro, mas leio menos. Eu cheguei a ser um dos 10 maiores colecionadores de São Paulo. Eu estive na TV Cultura, inclusive, uma reportagem que eu dei. Então, sempre gostei muito de ler. Aí eu voltei, de uns 2 anos para cá, eu falei, vou começar a ler de novo, né? É um saco, né?
Estou lendo um outro livro ao mesmo tempo, que não precisa encadear, que é um livro como o sexo, drogas e rock and roll influenciaram o cinema americano nos anos 70. Maravilhoso, porque eu adoro esse cinema. O livro é maravilhoso, fala Spielberg, Coppola, todo esse pessoal que revigorou o cinema americano. Então eu gosto de outra informação, tem amigos que gostam, a gente fica se falando disso. E estou lendo o último livro do Humberto Eco, que é mais para passar o tempo mesmo, né, esse Cemitério do Prado. Então estou lendo essas coisas, né, mas sociologia e educação é uma coisa que me interessa bastante. Eu acho que vocês têm que ler, mesmo que seja o livro da área de administração, vocês têm que conhecer mais, ler mais, ler esses grandes nomes das pessoas, esses que aparecem, para ter um pouco de ideia, ver como é que você coloca um sonho no papel, essas coisas todas, eu acho interessante. Mas ler é fundamental. Eu acho que o blog de vocês é uma iniciativa excelente porque as pessoas têm que ler, nem que seja blog, Twitter ou Face, eu sou amplamente favorável. Tem que, é uma forma de você botar, mas ele escreve assim, não interessa. Não interessa. É um código. Estabeleceu-se que é um código, tem emissor, receptor, canal, tem tudo. É um código, tem. Então acabou. Se você escreve VC, você com VC eu entendo, é porque eu entendi o código. O KKK eu sei o que é, o xoxoxoxó eu sei o que é, eu conheço o código, então pronto. Basta você querer conhecer o código. Se você não quiser conhecer, aí você não vai ler. Aí você vai falar, escreve tudo errado. Não é isso. Eu acho que é um código criado. A gente que trabalha com comunicação sabe que comunicação é decifrar código. Criar códigos e decifrar. As pessoas se comunicam. Eu acho que aí é uma forma de leitura. Eu acho que é legal o blog, porque ele permite, o tamanho dele permite você desenvolver uma ideia. Então você consegue desenvolver para discutir um tema, 3 ou 4 parágrafos